enquanto os irmãos procuram, queria dizer que eu estive hoje na UTI, visitando o irmão Carlos, esposo da irmã Maria. Eu fiquei muito tempo ali porque eu fui o último a entrar. Entrou eu, minha esposa e a ex-mulher dele. Eu fui o último, então eu que tinha que trazer notícias para a família de qual era o estado de saúde dele. E fiquei muito feliz porque ontem nós oramos por ele aqui, oramos pela irmã Filhinha, que é irmã do meu sogro, o seu José João, também pelo o neto, e ele estava na UTI, os aparelhos foram retirados. Deus ouve as orações, o irmão Carlos também está melhor. Então os irmãos podem ter plena e absoluta certeza que Deus ouve a oração da sua igreja, ouve e age. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo aí, nesses dias de carnaval, o oferecimento de 2 banquetes diferentes. E era sobre esses 2 banquetes que eu queria falar essa noite. Eu quero falar assim, bem compassado. Faça de conta que eu sou o garçom esta noite, que eu estou servindo a palavra de Deus. E quando você está colocando o alimento na mesa, se a pessoa coloca o alimento e retira rapidamente, fala com muita velocidade, você não vai conseguir se alimentar. Concordam comigo? Então eu quero falar bem compassado, porque eu queria que os irmãos refletissem nessa palavra de hoje. É uma palavra que Deus me deu quando eu estava saindo para cá. Eu dizia: Senhor, eu vou pregar o que na igreja? Eu estava com 3 mensagens para entregar para a igreja. Às vezes você chega numa pregação e Deus muda completamente o que você vai dizer. E às vezes você tem uma pregação direcionada. E Deus me deu uma pregação hoje para a igreja, falando sobre os 2 banquetes. Hoje nós estamos vivendo no Brasil a festa carnavalesca, banquete de Satanás. E estamos vivendo também a união do povo de Deus em retiros, em igreja, como agora, o banquete de Deus. E na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, tem um exemplo muito claro do que é o banquete de Deus e o banquete de Satanás. Infelizmente, às vezes o banquete de Satanás sacrifica até os servos de Deus. Nesse exato momento que nós estamos aqui, com os nossos corações gratos a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele, nesse exato momento o telefone está tocando em vários lugares, informando para famílias que seus entes queridos perderam as suas vidas, foram acidentados, porque estavam festejando no banquete de Satanás. Você já imaginou quantas pessoas agora, nesse momento que eu estou falando aqui agora, quantas pessoas estão recebendo telefonemas da Polícia Rodoviária Estadual Federal, estão recebendo telefonema dos seus entes queridos, informando que alguém perdeu a vida num acidente, alguém perdeu a vida porque foi assassinado, alguém deixou de ser um cidadão comum, passou a ser um assassino, tudo oferecido pelo banquete de Satanás, que é o carnaval, a festa carnal. Vamos ler. Eu vou ter que ler vários versículos. Eu quero ler bem compassado aqui no capítulo 6, a partir do versículo 20. Olha o que diz: porque Herodes temia João Batista, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia, ou seja, um banquete aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou-lhe. Agradou Herodes e a todos que estavam com ele à mesa. Disse-lhes então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhes dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei, mãe? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executou, mandou que lhes trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele o degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomados
foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Salte agora para o versículo 34 do mesmo capítulo 6. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós a compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupo sobre a erva. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 pessoas. Aleluia. O banquete de Deus é lindo, é manso, é tranquilo. Jesus diz: mande que se sente na relva verde. Jesus diz: mande que se sente e descanse. Eles estão famintos e cansados, mas eu os alimentarei com o meu poder. Aleluias. Na festa promovida pelo rei Herodes, simbolizando o banquete de Satanás, as pessoas que ali estavam se alimentando ficaram enojadas, porque de repente entra a cabeça de um homem barbudo, que não tinha uma aparência lá muito boa, ainda mais depois de alguns dias na prisão. Essa cabeça entra numa bandeja. Imagine a reação das pessoas que estavam ali, se fartando de carne, vinho e das dançarinas, entre elas a filha de Herodias. Assim é o banquete que Satanás oferece. No carnaval, amigos saem felizes, achando que estão felizes para irem à festa carnavalesca. Grande parte deles voltam para casa dentro de um caixão, tem suas vidas ceifadas antes da hora, e os seus corpos despedaçados às vezes não são mostrados para os seus familiares, para não provocar em seus familiares o nojo que teve aqueles que estavam no banquete de Herodes. Essa é a festa que o mundo nos oferece. Essa é a festa que o mundo oferece para aquele que não tem Jesus Cristo. Um homem de Deus, aquele que abriu os caminhos para Jesus, perdeu a sua vida porque condenou o pecado. Muitos de nós somos mal vistos até pelos nossos familiares porque somos crentes. Talvez nesse exato momento alguém esteja em alguma festa por aí, dizendo: por que Fábio não veio festejar conosco? Foi lá tocar na igreja, aquilo é um besta, está perdendo a sua vida. Ele se esquece que Fábio está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, está na casa de Deus, se alimentando da santa e poderosa palavra de Deus. O mundo oferece essas tristezas. Depois de um carnaval desse, muitas pessoas vão perder noites e noites de sonos, às vezes com seus olhos cheios de lágrima, lamentando a perda dos seus entes queridos. Outros encarcerados nas prisões porque cometeu crimes quando estavam drogados pela bebida alcoólica ou por qualquer outro tipo de droga. Alguns com os olhos cheios de lágrima, lamentando porque cometeu tanto erro, deixou de cumprir seus compromissos e gastou todo o dinheiro devido na farra, no banquete de Satanás. Nesse capítulo 6, nós aprendemos a lição daquela festa, a festa do pecado. Herodes estava ali sendo o homem da sua cunhada, do seu irmão, condenado pela pregação de João Batista, mas ele temia. Sabe por que a palavra diz que ele guardava bem João? Guardava. Não é porque ele protegia João, não, é porque ele estava lá embaixo no calabouço, bem guardado, porque ele temia a liderança que João exercia no meio do povo.
ele guardava bem ele, e a palavra diz que ele o ouvia e temia. Ele temia não a João. João era apenas um prisioneiro, mas ele temia o que saía da boca de João, que era a palavra de Deus. Ele temia o que João tinha a dizer, porque João apontava os seus pecados. E naquela oportunidade, ele só não voltou atrás, porque ele já tinha dado a sua palavra, e rei não poderia voltar atrás. Herodes cumpriu a sua palavra com aquela jovem, tirou a vida de João e ofereceu a sua cabeça em uma bandeja, mas em compensação pagou um alto preço da forma que morreu comido de bichos. E o templo que ele passou 46 anos construindo, 46 anos ele gastou construindo o templo de Salomão, Jesus chegou e disse: não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois da morte de Cristo e de sua ressurreição, o general Tito, romano, entra na cidade de Jerusalém, derrota aqueles que estavam ali se rebelando contra eles, e sabe o que conta a palavra? Deus moveu o coração daqueles homens, e acredite, irmãos, está na história. Os soldados romanos ficaram com tanto ódio deles e daquele templo, que destruíram, queimaram aquele templo e furaram 7 metros, arrancaram até as pedras do alicerce. Só ficou o muro das lamentações. Deus não aceitou o sacrifício de Herodes, porque Herodes era um falso, era um mentiroso, era um fantoche na mão dos romanos, de procedência hebreia. Herodes era indicado como rei. O que os romanos faziam é o que fez também Alexandre o Grande. Ele conquistava a terra, mas para não ter um enfrentamento direto com as pessoas daquela terra, ele pegava alguém daquelas cidadelas e colocava como rei ali, como fez com Párter, pai de Herodes, como fez com Herodes, com seus descendentes. Só que Herodes era um fantoche na mão dos romanos, e não era um homem que servia a Deus, era um pecador inveterado, um homem capaz de assassinar um profeta de Deus. E com certeza por causa disso ele morreu da forma que morreu. E o templo que ele passou 46 anos para construir, Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os apóstolos disseram: Senhor, olha que templo lindo, olha que maravilha, Senhor. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus não aceitou o sacrifício. Os 46 anos que Herodes passou reformando aquele templo, para Deus não valeram nada. As pessoas que estão no mundo, as pessoas, muitos crentes até, que estavam dentro das igrejas, talvez tenham ido para alguma cidade fora brincar o carnaval, está com algumas pessoas que estão brincando o carnaval. Ainda bem que é minoria. Esses crentes também são fantoches na mão de Satanás. Eles pegam eles, tirando com eles da forma que querem. Muitas pessoas estão nas festas, tem Deus no seu coração, mas Deus não se revela, porque o seu coração não está preparado para receber a revelação de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus exige dos nossos corações um coração quebrantado, humilde, para receber a sua palavra, para andar nos seus caminhos, um coração desejoso de habitar Nova Jerusalém, habitar Nova Jerusalém com Cristo Jesus. Quando Jesus disse: o que tens aí? Herodias queria a cabeça de João Batista, ela queria sangue, ela queria morte até mesmo do inocente. Mas na hora que Jesus disse: o que tens aí? Encontraram a criancinha que tinha aqueles pães e aqueles peixes, a criança para doar o que tinha, e Herodias para tomar o que era de Deus. O profeta era de Deus. A história também conta a forma como Herodias morreu, de lepra, morreu leprosa, rejeitada por todos, porque ninguém se iluda, Deus não brinca em serviço. Nós podemos ver a ação de Deus, como vimos de ontem para hoje, Deus curando os nossos entes queridos que estavam na UTI. Nós conhecemos histórias de pessoas que passaram 76 dias na UTI, como é o caso da irmã Raminha.